Olá pessoal, sou Mariana Juras, psicóloga, e estou aqui fazendo novamente uma análise psicológica do filme A História de um Casamento. E neste vídeo eu vou gravar um pouquinho falando sobre como que um divórcio consensual se transforma num divórcio litigioso. Vamos lá? Então nesse vídeo eu vou falar um pouquinho do processo, como que se dá que um relacionamento de um ex-casal, consegue na justiça começar como uma situação consensual, mas que algumas coisas acontecem que tem um potencial aí para se transformar num divórcio litigioso. E lembrando, nesse vídeo tem spoiler do filme, então se você não viu, para o vídeo para você poder assistir o filme e não ter, não receber nenhum spoiler por esse vídeo. Mas se você já assistiu o filme, você sabe que eles terminam de uma forma até amigável, embora com alguns resquícios, algumas questões para serem questionadas. Acho muito interessante, uma fala, do assessor de um dos advogados, que aparece dizendo que no processo criminal se vê o melhor das pessoas ruins, enquanto que nos processos cíveis se vê o pior de pessoas boas, Então, claro que, enfim, questionamentos à parte dessa frase, a gente consegue entender por que muitas situações, em várias de família, em situações de separação, de divórcio, pequenas coisas acabam se transformando em grandes coisas, em grandes armas contra o outro, quando não há um diálogo, quando não há um espaço para essas questões serem discutidas. Então, primeiro o que acontece? A gente percebeu que teve uma situação de mediação que não foi bem, que não foi bem levada ali pelo mediador. Então, eles acabam, enfim, a Nicole, embora eles tenham combinado que não iam realizar por meios advogados, ela acaba no momento de fragilidade sendo amparada e recebendo um grande suporte, não apenas jurídico, mas também emocional de uma advogada que tem uma tendência bastante litigiosa ali pela causa da mulher, pela causa da mãe, da esposa no processo de justiça, sem considerar muito as questões que envolvem os filhos, O que a gente percebe muito pelos advogados que têm um perfil mais litigioso é que eles não percebem tanto, eles não levam tanto em consideração o sofrimento tanto das pessoas nesse processo, quanto principalmente das crianças, porque se você leva um relacionamento que é consensual, num processo de disputa de guarda, de disputa de custódia, disputa de visitas, isso com certeza afeta os pais e vai com certeza afetar as crianças. Então é importante ali também analisar quais que foram, o que levou a Nicole ali a buscar aquela advogada, Acho que também ela, a gente percebe a primeira fala, daquela advogada para Nicole é: como que você está? E ali naquilo ela desaba falando o quanto que ela está emocionalmente abalada nesse processo de separação e divórcio, que está muito difícil, e ela traz ali um suporte emocional também. Por isso, a importância fundamental, que não foi tão explorada no filme, de buscar o apoio emocional, de buscar um apoio psicológico, de pais que estão passando, pais e mães passando por esse processo. Fala muito do contexto jurídico, de profissionais da área jurídica que eles buscaram e acabaram levando aí problemas, a um contexto de justiça pior. Então o que acontece? Essa escolha, por uma advogada um pouco litigiosa, no caso a Nora, a advogada da Nicole, acaba trazendo aspectos de falas de raiva, de falas um pouco mais que não eram abertamente expressas pela Nicole, mas que colocam o Charlie, que embora tenha buscado um advogado menos litigioso, menos preocupado com ganhar a causa e mais preocupado com o bem-estar das crianças e das pessoas ali envolvidas, aquele advogado começa a perceber que eles não têm tanta força no discurso que a Nora traz, que é um discurso bastante enrijecido, numa posição em relação à mudança deles para a Califórnia, o que o Charlie não concorda, porque assim, a gente está pensando em dois estados opostos, nos Estados Unidos. Se você conhece um pouco a geografia dos Estados Unidos, só um parênteses aqui, Nova York está no extremo oposto da Califórnia.
de avião entre uma cidade e outra, eu fiz uma pesquisa para isso, entre uma cidade e outra, um avião sem escalas, ininterruptas de avião, quase 5 horas dentro de um avião. Então, atravessa os Estados Unidos. Então, realmente, para se mudar de Nova York para o outro lado dos Estados Unidos, é a mesma coisa. A gente está falando de uma pessoa do norte do país, morando, né, no Macapá, se mudarem para o Rio Grande do Sul, ou vice-versa, né? Então, o quanto que isso representa aí na vida dessas famílias, o quanto que essa mudança, né, é bastante significativa. E o Charlie se percebe ali meio que sem saída, né? Então, para ele, o mais importante é que eles continuassem a residência em Nova York. Para Nicole, ela se sente em casa, um lugar que ela... E acaba que a criança, né, o Henry na situação, também está bem adaptado nessa nova realidade da Califórnia, o quanto que isso é disruptivo, né, no relacionamento, e quanto que isso tem o potencial de trazer um litígio, né, porque aí é um desacordo, né, uma coisa que eles não concordam, e uma série de questões acabam levando, né, a Nicole ter uma força maior no processo, pelo fato da criança ter nascido naquele estado, pelo fato do processo ser naquele estado, pelo fato de eles terem se casado. Então tudo de alguma forma leva vários aspectos, várias ações e atos jurídicos foram realizados no estado da Califórnia, e que acaba que, enfim, que coloca o Charlie numa situação de desfavorecimento. Então ele acaba se percebendo nessa situação, buscando também um advogado mais litigioso, né? Tanto é que ele fala, eu precisei achar, né, uma pessoa tão agressiva, tão destrutiva quanto a Nora para defendê-lo, porque ele estava se sentindo ali, né, bastante coagido, né, numa questão que ele achava bastante importante, que era eles retornarem para Nova York. Então ele acaba entrando também nessa lógica do litígio na justiça. E pequenas coisas de cada um, né, e aí o quanto que é complexo também as varas de família. O quanto que questões pequenas, né, que a gente percebe, que acontece no dia a dia das pessoas, um cinto mal colocado no carro, uma bebida no momento de cuidado da criança, caso extraconjugal, dinheiro, enfim... Questões pequenas do dia a dia da família, quando são lançadas no contexto da justiça, se tornam algo bastante amplificadas e podendo aí magnificar o processo de litígio. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então a gente percebe que teve aí uma dificuldade de um processo de mediação mais tranquilo, e aí eles vão contrários, eles falam, não, a gente consegue fazer isso por nós mesmos, né? Não precisamos do mediador, a gente sabe o que a gente quer, então a gente resolve por nós mesmos. E a gente sabe que nas situações de separação e divórcio precisa sim de um apoio jurídico, seja pelo fato de ter um mediador ali, um árbitro ou advogados consensuais. Então eles também de alguma forma negligenciaram, e nessa ausência, né, de alguma coisa que se resolvesse para o Charlie, ele também não muito seguro, muito certo de que ele queria divórcio, embora ele também não quisesse um casamento, estava meio dúbio. A Nicole acaba buscando uma advogada que tem um perfil mais litigioso, aí tendo o potencial de trazer esse litígio para o processo. Então é importante, né, a escolha dos profissionais, tanto na parte jurídica, como também ter esse suporte na área psicológica, né? Então a gente muitos ex-casais, né, eu já vi isso muito na minha prática, eles acabam colocando a criança, né, para atendimento psicológico, como se, né, no sentido de que eles querem evitar que essa criança seja afetada pelas consequências deles estarem se divorciando. Entretanto, na verdade, o melhor para a criança é se ela tem pais que estão muito bem, melhores resolvidos e aceitando e lidando com as questões de divórcio de uma forma mais madura. E isso demora um tempo. O processo de separação e divórcio é muito doloroso, é muito difícil para os adultos, para os filhos, para as pessoas em volta. A gente percebe, né, o quanto que outros atores também acabam participando, né? A família da Nicole, como
pessoas que também estão sofrendo com essa decisão, as pessoas lá da companhia de teatro que também se sentem ali divididos na situação de divórcio e sentem, né, com essa separação. Então é um sofrimento, uma crise, né, que se instala aí, não só para a família, mas para todo o sistema em que esse casal participa. Então é uma situação de sofrimento, dolorida, e que é necessário, né, especialmente nessas situações em que há um processo de aceitação, de um processo de decisões e tomadas de decisões que são feitas e que nem sempre as duas partes estão de total acordo, a maioria dos casos não. Na maioria dos casos existem essas diferenças em relação ao que cada uma pensa do que é melhor para si e para os seus filhos nesse processo de separação. Então é importante, é fundamental essa busca da ajuda psicológica também para trazer esse amparo, esse suporte emocional nesse processo. Bom, então eu queria trazer um pouquinho sobre isso, do que acontece, o sistema da justiça, o funcionamento, a forma de funcionamento da justiça e dos advogados acabam levando para, né, o ex-casal um funcionamento mais litigioso. Tanto é que você vê que no final do filme, né, pelo litígio, pela necessidade de querer ganhar mais, a advogada, né, a Nora acaba dizendo, não, a gente tinha combinado que era 50-50, mas eu consegui que fosse um pouquinho desigual para o seu lado, sendo que na verdade era algo que, né, não era um desejo, né, da própria Nicole de que tivesse, né, algo a mais. Então a gente precisa questionar também, e é muito difícil na escolha, né, de profissionais que não sejam tão litigiosos, mas que tenham uma visão aí para o aspecto consensual e para o aspecto do bem-estar emocional e jurídico, principalmente dos filhos. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e me ajuda, né, a crescer aí também nessa parte de divulgação do meu trabalho. Obrigada, tchau!